Ei, eu vou te dar 8 dicas para você economizar a energia da sua geladeira. Olá, meu colega! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. E caso você não me conheça, eu sou Anderson Reis, sou proprietário de assistência técnica e autor de alguns cursos que você pode encontrar aqui abaixo do vídeo. Olha só, nesse vídeo, como você já viu na introdução, eu vou falar sobre 7 ou 8 dicas sensacionais para você economizar a energia da sua geladeira. Beleza? Então vamos lá, preste muita atenção se você é dona de geladeira ou dono, e se você for técnico, preste atenção nessas dicas que são ouro para que você possa instruir o seu cliente, tá? Eu vou começar com a dica número 1, borracha da geladeira. Se ela estiver ruim, né, não está vedando, e eu vou já dar a dica para saber se ela está ruim ou não, tá? Se ela não estiver vedando, o que acontece? A geladeira, ela descansa quando ela atinge uma temperatura, certo? Pensem nisso. Então, se a borracha da sua geladeira está fugindo temperatura, vai fazer com que a sua geladeira trabalhe por mais tempo com o compressor, ou seja, com o motor funcionando. E logicamente, quanto mais tempo uma geladeira passa funcionando ou para tentar atingir uma temperatura selecionada, mais você vai gastar energia. Para saber se a borracha da sua geladeira está boa ou não, tente abrir a porta. Se tiver pesada, tipo com pressão para abrir, então a borracha está vedando. Se a sua geladeira abre facilmente com um dedo, então sinal que a borracha não está vedando e está fugindo temperatura dela. Mas um detalhe, não é todas as geladeiras que se troca a borracha. Algumas se troca a porta inteira. Quando se coloca uma borracha nova, há uma grande diferença. Pode ser que ela nem vede o suficiente no início. Então, com o longo do tempo, ela vai se encaixando. Já lembre disso, beleza? A segunda dica, não utilizar ela no máximo. Anderson, mas como assim? Eu preciso ligar a minha geladeira no máximo para a água ficar bem gelada? Olha só, esse detalhe de usar a geladeira no mínimo, no médio ou no máximo é questão de entender, tá? Se você usa a sua geladeira no mínimo, o que é que vai acontecer? A geladeira vai atingir uma temperatura mínima e vai descansar o motor, fazendo com que gaste menos energia. Ah, Anderson, mas o mínimo não dá. A geladeira fica quente, a água, beleza. Quando se coloca no médio, a geladeira na função temperatura médio, o que acontece? A geladeira vai gelar um pouco mais, mas vai descansar o motor uma hora ou outra, certo? Se você coloca a sua geladeira no máximo, dificilmente o motor da sua geladeira vai descansar. Ah, tô cansado, velho. Fazendo com que o consumo de energia seja muito maior. Anderson, então em que momento eu posso usar a geladeira na opção máximo? Ótima pergunta. Olha só, a gente utiliza geralmente a opção máximo quando a gente faz uma compra grande, a gente encheu a geladeira com produtos novos que estão quentes ou com a temperatura ambiente e você precisa atingir a temperatura porque aquelas compras colocadas recentemente, elas podem estragar. Então você coloca no máximo para ela atingir uma temperatura, trabalha por umas 2, 3 horas de tempo e volta para o médio para que ela mantenha a temperatura. Isso é o ideal, tá bom? Porém, tem pessoas que usam ela no máximo porque a geladeira não está mais gelando como antes, ela tem um problema, né? Que ela não está vedando a borracha ou ela está com ineficiência frigorígena por algum defeito, a pessoa coloca no máximo pensando que vai resolver e fica ainda pior, precisa chamar um técnico para fazer uma avaliação. Ou seja, evite utilizar a sua geladeira na opção máximo. Além de você gastar muito mais energia, a vida útil do motor dela diminui, porque tudo tem vida útil. Quanto mais você usa uma coisa, mais rápido aquilo estraga. Então, dê tempo para sua geladeira descansar o motor. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Coloque ela geralmente na temperatura média. Ou se a sua geladeira tiver a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de temperatura, coloca no 4 ou no 5. Beleza? Vamos para a dica número 3. Olha só, roupas atrás da geladeira. Meu Deus. Aquela tela atrás da geladeira, ela precisa estar livre para correr a ventilação. Ela não pode nem estar encostada na parede para não aquecer demais aquilo. Aquilo é um dissipador de calor. Beleza? Você vai gastar muita energia. Coloca essa roupa no varal mesmo, tá bom? A quarta dica sensacional também é, tem muita gente que erra nisso, colocar coisas
quente dentro da geladeira. Ah, eu fiz aquele mingau, eu vou esfriar rápido, vou tacar na geladeira. O que acontece? A geladeira, ela tem um sensor, a maioria delas trabalha com sensor ou com termostato, que quando ela atinge uma temperatura, ela descansa, né? O motor, como eu falei, se você coloca algo quente dentro dela, há uma briga térmica dentro da geladeira, algo quente e algo frio brigando. A geladeira, em vez de descansar depois de 30 minutos o motor funcionando, ela vai com a panela quente dentro da geladeira, ela vai descansar daqui a 2 horas de tempo, ou seja, são 1h30 a mais que a sua geladeira vai consumir mais energia, sugando do compressor uma potência para manter uma temperatura selecionada na sua geladeira. Então o ideal, se você quer economizar energia, evite colocar a panela quente na geladeira, deixe na temperatura ambiente lá fora. É claro que há as exceções, não é? Dica de número 5. Evite abrir demais a porta da sua geladeira. Como eu falei lá no início aqui desse vídeo, há uma temperatura a ser atingida dentro da sua geladeira, não é? Para que o motor descanse, você economize energia. Quando você abre a porta, aquela temperatura fria sai e praticamente a geladeira volta à temperatura ambiente, naquele espaço dos alimentos. Aí quando você fecha, Ela vai trabalhar. para tentar atingir aquela temperatura que você selecionou. Abriu de novo, fugiu aquela temperatura, fechou. Então fica nesse ciclo. Quando você abre muito a porta, principalmente sem necessidade, né? Quantas pessoas não já abriram a porta só para olhar o que tem dentro da geladeira e fecha? Eu já cansei de fazer isso. De madrugada, principalmente. Ah, Anderson, como? Que eu preciso fazer comida. Você vai tirar a carne da sua geladeira para cozinhar, já tira as verduras junto, já vê o que tem que tirar, tira junto, bota lá na mesa e faz o trabalho. Se você diminuir, tipo, a metade da quantidade de abertura de porta por dia, eu tenho certeza que a sua conta de energia vai diminuir bastante. 6ª dica para economizar energia na geladeira. Olha só, tomadas ruins, tá? Tomadas ruins, isso acontece muito. Eu já cheguei em casa do cliente que a geladeira queimou a placa. Quando eu fui ver, a tomada ruim. Tomada folgada, daquele modelo antigo principalmente, ela sai sem telha, já está toda oxidada, folgada com o tempo. Aquelas molinhas que apertam ali o pino macho da sua geladeira na tomada, às vezes já estão folgados, não aperta mais, fica saindo sem telha naquela tomada. Primeiro, você pode queimar a placa da sua geladeira com uma tomada ruim e aquela centelha que fica saindo, aquele mau contato, fica dando picos de alta amperagem no consumo da sua energia e com certeza uma tomadinha aí escondidinha ali está sugando a sua energia e talvez você não percebeu. Vale muito a pena investir numa tomada nova para equipamentos como ar-condicionado, máquina de lavar e geladeiras, beleza? 7ª dica, fiação inadequada. Você sabia que se você utiliza uma extensão para ligar a sua geladeira, porque geladeira ela consome uma amperagem um pouco alta dentro de uma residência, e às vezes a pessoa quer colocar a geladeira num ambiente onde não tem tomada, ela puxa uma extensão com uma fiação fina, sabe aquelas fiações duplas que tem naquelas extensões de 1 milímetro, às vezes 1,5 milímetro de espessura daquela fiação, daquela extensão. Isso vai gastar muita energia porque aquela extensão vai aquecer. Se você usa a extensão na sua geladeira, já pegue lá para você ver se não está quente. 8ª dica, olha só. Se você tem uma família de 10 pessoas numa residência, é óbvio que uma geladeira pequena vai ser ineficiente para aquela residência. E essa dica já ajuda você que está precisando comprar uma geladeira. Se você compra uma geladeira muito pequena para uma quantidade de usuários dentro daquela residência, vai gastar muita energia. Por quê? Quanto mais pessoas dentro de uma residência, mais abre-se a porta, mais exige-se que ela seja aberta. Quanto menor for a capacidade dela, menor será a eficiência em ela atingir temperatura desejada. Então, se seca muito água, se bota a garrafa com água, temperatura ambiente lá dentro, ela tem que atingir a temperatura daquela água que colocou e seca outra garrafa e coloca outra. Ou seja, uma geladeira pequena, ela não tem a capacidade de suprir a necessidade de uma família grande. Então, se você tem uma família grande e pensa em economizar energia, um dos pontos é trocar sua geladeira ou comprar uma geladeira de grande porte. Beleza? Essas geladeiras de pequeno porte, essas pequenas mesmo, de litros, né? Elas são adequadas sim para uma
família de 2 ou 3 pessoas, por exemplo. Agora, se você quer ir para o extremo, né? Eu lembrei agora dessa 9ª dica que não estava aqui na pauta, eu lembrei agora. Eu cheguei na casa de uma cliente, né, para mexer numa geladeira e tal, e ela falou para mim: olha, fulano, eu sempre coloco água no congelador, uma garrafa, aquelas PET, e quando ela congela, de manhã eu tiro ela e boto em cima da pia para a gente tomar a água daquela garrafa congelada. Ela vai descongelando e a gente vai tomando para evitar abrir a porta da geladeira. Eu disse: olha, a senhora me surpreendeu, ótima ideia. Ou seja, aquela senhora estava no extremo, mas funciona, né? É uma ótima dica, né? Colocar a garrafa para congelar e deixar ela descongelando e vai tomando. Você diminui ali a quantidade de abertura de porta. Mas claro, não, às vezes não precisa chegar nesse extremo, beleza?